Gente, estou aqui com o Felipe Lessa. Se você está no nosso ecossistema, cara, você já viu esse cara algumas vezes, vai ver muitas mais, né? Felipe, para quem ainda do nosso ecossistema não te conhece, se apresenta, fala com a sua expertise sobre Ótimo. o que é a sua mentoria. Perfeito. Meu nome é Felipe Lessa, eu tenho uma mentoria para concursos da área fiscal, para formar auditores fiscais. Bacana. Felipe, quando você conheceu o Guilherme, cara, você já tinha a tua mentoria estruturada ou ela ainda era mais uma ideia na sua cabeça? Eu tinha um protótipo do que ela virou depois, né? Então eu vendia, estou no marketing digital desde, sei lá, 2019, 2020. Sempre assim, vendia um produtinho aqui, outro produtinho ali, vendia para todas as áreas de concurso possíveis, né? Então, isso em 2023, quando eu conheci o Guilherme, realmente, foi quando ele me ajudou, né, a formatar, produtizar a minha oferta, né, e implantar os funis para que chegassem clientes novos todo dia. Perfeito. E assim, e nesse momento, né, antes de você conhecer o Guilherme, você já estava gerando algum tipo de faturamento, conseguia fazer venda? No ano anterior, em 2022, eu fiz uns 80 mil de faturamento, né, no ano, né. E aí em 2023 eu estava quase desistindo do digital, porque esse 80 mil de faturamento gerou muito trabalho, lançamento, coprodução, etc. Quase nada de lucro, né? E aí em 2023 eu estava quase desistindo, e foi aí que eu conheci o Guilherme, o método dele, e consegui realmente, de fato, escalar o faturamento. Perfeito. E assim, nessa época, né, antes de você conhecer o Guilherme, qual que era, Felipe, o teu maior desafio que estava até te fazendo pensar em desistir do digital? Então, o meu maior desafio era realmente trazer clientes, fazer vendas, gerar faturamento, né? Mas talvez o maior desafio fosse oculto para mim, eu não tinha percebido ainda a questão de realmente ter um posicionamento claro, um posicionamento firme, me posicionar, né, como um especialista nichado, né, falar com a comunicação fundo de funil. Eu falava muito, a gente tende a copiar os grandes players, a verdade é essa, né? Cara, o cara grande fala assim, eu vou falar também, só que o cara é grande, né? Então ele tem a responsabilidade dele no ecossistema, que não é a minha, né? Então, aprender a vender no vácuo, para mim, foi um dos grandes aprendizados que eu tive com o Guilherme. Comunicação fundo de funil. Então, era um desafio velado, um desafio oculto, um problema oculto que eu tinha que eu não sabia, né? E depois que eu consumi todo aquele conteúdo gravado ali das aulas do Guilherme, conversando com ele, eu falei, putz, né? Foi a grande epifania da minha história. Eu falei, cara, é isso, né? Eu preciso vender para quem está com o cartão na mão, pronto para comprar. Essas pessoas já existem, eu só preciso chegar até elas. E foi nesse ponto que o Guilherme me ajudou. Perfeito. E hoje, Felipe, assim, qual que foi, cara, o teu faturamento acumulado desde quando você começou com o Guilherme, né? E qual que é a tua média de faturamento mensal hoje com as mentorias? Perfeito. A gente está com faturamento hoje acumulado de aproximadamente 6 milhões em 2 anos e pouquinho. Vocês ouviram bem esse faturamento? 6 milhões. Foi assim, tipo, 2023 a gente fechou com 300, primeiro ano, né? Fechei com 300 mil. Ano passado, 2024, 2,8, assim, quase 10x a empresa em um ano, né? Implementando vários processos. E esse ano nós vamos fechar com 4 milhões de faturamento, né? Então, contando aí com o finalzinho de dezembro, vamos bater 4, mas já chegou em 6 acumulado, com certeza. Legal. E aproximadamente 300 a 400 por mês, todo santo mês, com previsibilidade. Você vê, alguém que estava para desistir do Exato. digital, Exato. Hoje, pouco tempo depois, né? Fazendo 300 mil por mês, todo santo mês, cara, Legal. com previsibilidade, com processos, Sim. com possibilidade de escala, enfim, negócio muito bem ajeitado, muito bem arrumado. Bacana. Tem uma pergunta que para você agora ela parece até nem fazer muito sentido, né? Mas assim, qual foi aquele momento lá no início da trajetória que você teve a sensação do tá pago, retornei o investimento? Olha, no primeiro mês, porque naquela época o Guilherme, em 2023, me vendeu uma mentoria por R$2.000, né? E no primeiro... Esquece esse preço agora, né, galera? Esquece o preço, né? Esse preço, né? Paguei 2 mil, e aí no mês seguinte eu fiz 2 vendas de 2 mil. E aí faturei 4, pagou os 2, né? E aí muito em linha com... Eu fiz 2 calls e 2 vendas, 100% de aproveitamento, então muito em linha com o Guilherme fala, cara, se a taxa de fechamento na qual tá alta, aumenta o preço, né? Então a gente foi, hoje a mentoria tá com um ticket de 4 mil, né? E a ideia ano que vem é subir, porque, de novo, a taxa de fechamento está alta, então nós vamos subir. Sim. Mas o ponto de virada assim, que minha vida mudou, até falei isso no palco ali agora,
foi o mês seguinte, né? Então, nesse primeiro mês, assim, eu fiz 2 vendas de 2.000, implantei, e 4.000 pagou a mentoria e ainda sobrou 2. Aí esses 2 que sobrou, eu botei de tráfego no mês seguinte e foram 48.000 faturado no mês seguinte. Então, no segundo mês de mentoria, cara, eu, né? Na época eu que fazia as calls, né? Sim. Então eu fiz 40 calls, vendi 24, né? Cara, naquele dia eu lembro até hoje, botando no papelzinho assim, fechamento do mês, 30 de junho, botei no papel, mostrei pra minha esposa. Eu falei, agora o negócio, a nossa vida mudou, porque realmente 48K pra conta e possibilidade e probabilidade alta de subir, como subiu. Perfeito. Você já deu a resposta, eu ia fazer essa pergunta, de qual foi o momento, né, que a vida mudou, nesse dia, 30 de junho de 2023, eu tenho a data, eu lembro do momento, assim, escrevendo no papelzinho, esse aqui fechou, esse fechou, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 48. Falei, aí chamei minha esposa, Thaís, olha isso aqui. Ela, o que é isso? Falei, esse mês, essas reuniões... Isso é projeção? Não, e assim, de uma maneira leve, né, eu trabalho, né, então, assim, você pensa em 40 calls num mês, a gente tem 20 dias úteis no mês, eu fiz 2 calls por dia, dessas 2 por dia, 40, converti 60%, 24, né? Completamente factível, então, inclusive, assim, eu não abandonei trabalho, não, assim, conciliando o meu trabalho normal, fazendo 2 calls à noite todo santo dia com constância e regularidade, aplicando ali o que o Guilherme ensina do roteiro, né, da call de venda, né? Eu nunca tinha feito uma call de venda na vida. Sim. E aí eu, vou seguir o que ele falou ali, né? O script, né? E falei, funciona esse negócio aqui, né? Funciona. E foi legal, foi uma experiência boa. Hoje a gente já tem time de venda e tal, mas ter participado, ter feito esse início aqui foi bem legal para mim. E esse dia, não tem? Tem 2 anos e pouquinho isso, né? Sim, tem 2 anos e pouquinho. Foi ontem, exato. E realmente, foi o dia que eu falei, cara, o jogo mudou. Legal. E uma última pergunta, Felipe, assim, cara, qual conselho você daria para alguém que nesse momento está procurando um mentor para seguir? Cara, assim, seria clichê demais falar procura o Guilherme, mas assim, é isso, né? Não tem outra coisa para falar que não isso, porque a gente que trabalha com mentoria, a gente sabe a importância de ter alguém apontando a direção pra gente, né? E hoje o Guilherme, nesse estágio que a maioria do pessoal que está assistindo a gente está, certamente é o cara mais gabaritado, mais completo para tirar você do zero, fazer seus primeiros 30, 50, 100 mil por mês, né? O Guilherme contou lá quando ele fez 100 mil por mês, foi um dia marcante, ele ganhou uma cartinha da esposa, né? Cara, eu também tive esse dia, né? A primeira vez que eu bati 100K, ganhei a plaquinha lá do Guilherme, dos 100K em 30 dias, né? Foi um dia muito, assim, inesquecível também, bem marcante, né? E tem um negócio legal, depois que bate 6 dígitos, não desbate não, cara. Vai fundo, porque a tendência é de escala de crescimento. E Guilherme, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, um cara inteligente, um cara super bem preparado, que certamente é um mentor com quem eu me aconselho até hoje, que me dá os meus direcionamentos, porque eu tenho altos papos com ele, é um amigo pessoal, né, além de tudo, mas é um cara que, em termos de negócio, ele sabe realmente o que está fazendo. Felipe, obrigado, irmão, parabéns pelo resultado. Eu tenho certeza que, cara, só o começo, e literalmente é só o começo, muito pouco tempo ainda. Estamos só começando, né?